Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, e hoje temos um dia extremamente marciano, vocês vão entender o porquê. Bom, primeiramente, a gente tem aí a Lua entrando no signo de Áries, Lua cheia, entrando no signo de Áries por volta da meia-noite nessa madrugada. Então a gente já virou o dia, já entramos aí a madrugada inteira com a Lua cheia no signo de Áries. Por quê? Porque a lua cheia aconteceu bem no finalzinho de Peixes, né? Então ela teve aí, formou a lua cheia e já em seguida já migrou aí para o signo de Áries. Então temos uma lua bem cheia, né, no pico da lua cheia nesse signo, que é um signo regido por Marte. E além disso, agora às 8 horas da manhã, a gente vai ter o primeiro aspecto lunar, um aspecto de tensão, né, um certo desafio, que é a lua em Áries fazendo oposição a Marte em Libra, por volta das 8 horas da manhã. Bom, vamos lembrar o que é a energia de Marte, né? A energia de Marte é a energia do guerreiro. A energia de Marte fala sobre a nossa força, a nossa libido, fala sobre nossas ações, fala sobre agressividade, fala sobre sexualidade. Então, tudo isso são temas marcianos. Quem trabalha com a magia astrológica, né, com a magia natural, geralmente pega esse dia, né, terça-feira, para fazer rituais, para fazer conexões com essa energia de Marte. Lembrando que na astrologia a gente não tem aquela coisa do bom ou ruim, né? O Marte ele era até chamado de pequeno maléfico na antiguidade. Mas um Marte bem direcionado, ele é uma bênção, até porque sem Marte, sem Áries, sem essa energia do início, a gente não teria motivação, não teria força para fazer nada. Então essa energia de Marte, ela tem sim o seu lado muito positivo, muito fluente, desde que a gente saiba usá-la. Então, o que eu já recomendaria nesse início de dia, né? Eu espero que você já seja uma pessoa que pratique exercício físico. Eu sempre falo aqui porque faz parte do meu papel aqui como alguém que traz o autoconhecimento, alguém que traz reflexões. Eu aplico isso na minha vida, né? Então eu procuro fazer exercício todos os dias, de uma forma que eu posso. Tem dia que obviamente eu consigo fazer mais, tem dia que menos. Mas todo dia eu procuro me mexer, fazer com que meu corpo ele gaste essa energia de Marte. Então, essa oposição de Lua com Marte seria aquela oposição mal-humorada, né? Aquela oposição onde poderíamos ter conflitos, onde podemos ter aí indisposições logo pela manhã, né? Então já fica a dica aí, você que é uma pessoa que de repente pega lá o seu trânsito, e aí alguém te fecha, alguém faz alguma coisa ali no trânsito e te irrita, e você já parte para agressão, já parte para briga, ou xinga, assim por diante. Não faça isso hoje. Na verdade, não faça isso nunca, né? Eu acho que não é o recomendado em nenhum momento, mas principalmente hoje, né? Como oposição de Lua com Lua em Áries, né? Lua cheia em Áries com oposição a Marte, a chance de ganhar uma confusão muito grande é alta, né? Ou seja, procure manter a calma agora para essa manhã. E vale lembrar que uma ótima forma de canalizar, de trabalhar essa energia de Marte é o exercício físico e a própria sexualidade, né? Quem aí está trabalhando a sua sexualidade pode, né, utilizar, canalizar essa energia marciana para isso e também para o exercício físico. Assim, é como se o seu próprio corpo, o seu próprio organismo ficasse com hormônios de bem-estar, hormônios mais tranquilos. A gente sabe disso, né? A pessoa que tem aí, que faz exercício, que faz esporte, que sabe como a gente fica feliz depois, ou mesmo na relação amorosa, quando você tem ali aquela descarga enorme de hormônios, a pessoa fica muito mais tranquila, fica muito mais, né, em paz, mais zen. Agora, a pessoa que de repente não direciona o Marte dela para essas atividades, pode de repente ficar com o Marte engatilhado ali e ficar com um certo mau humor. Então, como é uma oposição, é um dia que, dependendo do seu contexto, dependendo de como é que você, né, vive a sua vida, você pode encontrar pessoas querendo impor o Marte delas para você, né? Então, trazendo aí conflito, discussão, briga, e aí você já sabe, você já ouviu aqui esse áudio, espero que você ouça sempre que eu mando, assim que eu mando para você já pegar energia, você já fica aí em paz, você já não entra nessa energia do conflito. Agora, nem só de aspecto desafiador vem esse dia. Esse dia a gente tem também, por volta da 1h30 da tarde, a Lua em Áries fazendo um sextil com Saturno em Aquário, por volta da 1h30, ou seja, a gente pode ter aí uma tarde muito produtiva. Novamente, eu acho que é muito interessante, a gente sabe também, temos aí vários estudos e várias práticas, você pode perceber na sua vida o quanto o exercício físico, que é esse assunto de Marte, ajuda no trabalho, ajuda no cérebro, ajuda você ter aí mais energia, disposição, inclusive energia mental, para você poder fazer aí suas atividades. Então teremos uma tarde
com uma possibilidade, uma propensão a muita produtividade. Então, a Lua em Áries, Lua cheia, ou seja, ativa, com energia para agir, com vontade, com iniciativa, sendo aí bem aspectada por Saturno, que é o disciplinador, que é o organizador. Então, um momento bem interessante. E a gente tem hoje também uma energia muito interessante do elemento ar. Porque além desse Saturno, que está em Aquário, é um signo de ar, está fazendo um bom aspecto com a Lua em Áries, temos aquele trígono maravilhoso, ainda muito forte, de Mercúrio em Libra com Júpiter em Aquário. Então o Mercúrio, que é a nossa mente, está aí recebendo um ótimo aspecto de Júpiter. Então olha que legal, galera, a gente pode usar essa vontade da Lua em Áries, essa energia, recebendo também um bom aspecto de Saturno, ou seja, estabilizando nossas emoções e ainda a nossa mente recebendo bons aspectos de Júpiter, para a gente poder ampliar a nossa mente, para a gente poder realmente fazer acontecer, né? E aí, como a gente tem essa energia do elemento ar forte, eu até gostaria de sugerir aqui para você alguns trabalhos energéticos, magísticos aí com o elemento ar. Então, um trabalho básico, aí você pode pensar, né? Nossa, ele vai falar sobre magia, ele vai falar sobre essa coisa mais energética, o que será que vai vir, né? Uma coisa muito doida. Não, galera. Tudo isso depende da nossa intenção, obviamente, mas uma forma muito, muito básica de você se conectar com o elemento ar e relativamente também, né, consequentemente, com os elementais do ar, os silfos, as sílfides, é com a respiração. Então esse é um dia muito interessante para que nós nos lembremos da importância da respiração. Eu, particularmente, procuro fazer meus pranayamas todos os dias, né? Eu não faço tanto tempo, eu faço alguns minutinhos de pranayama, principalmente o Nadishodana, que é um pranayama que ajuda a trabalhar com Kundalini, os canais, né, Ida e Pingala. Então eu trabalho bastante aí, principalmente com o Nadishodana, de uma forma mais de pranayama, mas também com a respiração consciente. Então também, você que de repente não tem muito conhecimento ou não tem muita afinidade com os pranayamas em si, saiba que só de você colocar consciência na sua respiração, você já começa a mudar um padrão. E falando em respiração, eu vou respirar fundo aqui agora. É muito bom, você vai perceber que, principalmente quando você começa a fazer exercício, né, porque o exercício ele vai exigir do coração, vai exigir do pulmão, ou seja, vai estar treinando aí esses músculos. Você tendo a consciência da respiração, você começa a perceber como a respiração modula o nosso corpo, a nossa mente. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Imagina que você de manhã acabou trombando com alguém, trazendo esse Marte, trazendo o conflito e fazendo de repente você entrar numa energia da raiva. E aí você já sabe, você já ouviu falar sobre isso com certeza, mas eu repito aqui e também trago a parte energética disso. Você já sabe que é muito recomendado que antes que você exploda e queira ir brigar com a pessoa, você pode respirar fundo algumas vezes, né? Então, respira fundo e você percebe que você muda o padrão. Então, olha só, aquela dica que é sempre dada aí, uma dica popular, tem sim um grande fundamento energético. Agora, é claro, se você fizer esse trabalho de respiração com consciência, se conectando, né, colocando aí na sua mente que você está se conectando com a magia, com a força do elemento ar, para que você possa produzir, para que você possa pensar melhor, com clareza, ampliar a sua mente, isso é maravilhoso. Claro que se você quiser rituais são muito interessantes também. E uma coisa básica, né, para você se conectar com o elemento ar, é meditação com incenso. Então você pode ter um incenso de boa qualidade, de preferência, porque a gente sabe que aqueles incensos mais baratinhos, eles fazem mal à saúde. Então vale a pena você investir sim num incenso de melhor qualidade. Use menos, mas tem incenso de melhor qualidade. É melhor do que você de repente querer usar muito incenso, ter que comprar muito, mas pagar mais barato. Vale mais a pena você deixar dessa forma ritualística, ou seja, eu vou usar em situações mais específicas, mas ter um incenso de mais qualidade, que não vai afetar a sua saúde, não vai atrapalhar. Então isso é uma coisa importante. Então a meditação com incenso é uma forma de você se conectar com o elemento ar. E claro, você pode meditar uns minutinhos, né, ou o tempo que você quiser. Se você for uma pessoa que medita mais tempo, melhor ainda, mas não é necessário, né? Às vezes 5 minutos de presença, você já tem uma mudança muito grande aí na energia. Você pode meditar com incenso e, claro, como o incenso dura bastante, você pode de repente usar essa tarde para estar trabalhando ali com um bom incenso junto de você, se conectando com essa energia do elemento ar.
sabendo que a força desse elemento está aí muito presente no dia de hoje, através do Saturno fazendo aspecto com a Lua, através da conexão maravilhosa entre Júpiter e Mercúrio. Então isso está tudo muito maravilhoso, né? Trabalhar com a energia do ar. Aliás, ar e fogo se falam muito bem, é por isso que o Saturno está se falando bem com a Lua. Ou seja, boas ideias, elemento ar, que alimentam a nossa paixão e a nossa ação, que é o elemento fogo. Muito interessante. Então pense nisso e também uma conexão espiritual, elemento fogo, que amplia a nossa mente, que, enfim, nos traz pensamentos elevados. É uma dança muito interessante, a dança do elemento fogo e do elemento ar. Agora, além do incenso, qualquer coisa relativa a perfumes tem a ver com o elemento ar, porque é o nosso olfato. Ou seja, os cheiros, os aromas, aí eu falo muito para vocês aqui da aromaterapia, obviamente, porque é uma linha que eu trabalho, eu uso muito, eu acredito muito nesse potencial. Para mim, assim, me traz um bem-estar enorme o fato de estar ali dia a dia usando os óleos essenciais, conectando com a energia das plantas, né, com aquela força da natureza. Além do que eu vivo no meio da mata das plantas, então já ajuda muito. Mas eu imagino que se por um acaso, isso não vai acontecer porque eu não pretendo mesmo morar em grandes centros novamente, né? Eu quero realmente ficar cada vez mais na mata. Mas, por exemplo, ontem eu fiquei o dia inteirinho em São Paulo, né? Fui lá para São Paulo, fiquei o dia inteirinho e eu estava ali com meus cristais, estava ali com meus aromas, então pude, né, também, mesmo estando lá, me conectando com a natureza. E claro, né, quando você se conecta com a natureza, mesmo numa grande cidade, você pode ver uma árvore, você pode ver um bicho, de repente, que está ali e se conectar com ele. Então qualquer perfume, ele também te conecta muito bem com o elemento ar. Daí entra o próprio perfume do incenso, entra a aromaterapia, né, com os óleos essenciais, e mesmo que não seja, né, uma aromaterapia, um óleo essencial, algum perfume que você goste, né, que tenha um cheiro bom, de preferência que não seja muito químico, porque a gente sabe que essas químicas acabam também atrapalhando aí no nosso organismo, mas qualquer cheiro bom pode ajudar bastante. Aliás, a gente sabe que o aroma, essa parte dos perfumes, tem uma ligação muito forte, né, com a nossa mente, com a nossa ancoragem. Ou seja, um dos princípios da aromaterapia é justamente, muitas vezes, evocar lembranças. Porque, por exemplo, imagina que você estava ali na casa da sua avó, quando você tinha 5 anos de idade, e aí tinha lá uma tangerina, um pé de tangerina que você comia, e você comia com a sua avó, o seu avô, eles estavam ali. Enfim, era um momento extremamente agradável que estava ali para você, naquele que ficou marcado, e de repente hoje você abre um frasco de óleo essencial de tangerina e quando você sente aquele cheiro, às vezes nem lembrando exatamente da cena, mas aquele óleo traz uma sensação de bem-estar incrível. Então é muito interessante. E claro que pode ocorrer também o oposto, pode ocorrer de repente você ter sofrido algum trauma, a gente vai falar sobre feridas e dores também ainda nesse áudio de hoje. Você pode ter passado aí por algum trauma, por alguma ferida em algum momento e algum aroma estava ali naquele ambiente e também aquilo ficou marcado. Ou seja, quando você sentir aquele aroma novamente, de repente, como eu falei, talvez não venha alguma lembrança, pode vir também, claro, né, porque às vezes é parte do trabalho terapêutico essa memória vir, essa imagem vir para você poder trabalhar, mas pode não vir. Mas de repente esse pode ser o motivo de algumas pessoas que têm uma repugnância com determinados cheiros. Então, às vezes, o cheiro ele pode não ser o mais agradável do mundo, dentro do mundo dos óleos essenciais, né? Por exemplo, o óleo essencial de Artemisia tem um cheiro muito forte, muito forte. Mas eu não diria que ele é desagradável. Mas algumas pessoas, por exemplo, podem ter uma aversão muito forte a um cheiro, e às vezes um cheiro muito bom, maravilhoso. Às vezes a pessoa pode ter uma aversão a um cheiro de laranja, por exemplo, né, que é um aroma maravilhoso, e aquele óleo traz alguma coisa que tem dores, que tem lembranças dolorosas. Deixa eu tomar uma aguinha falando isso. Então, falando em dores, a gente vai ter ainda no dia de hoje, por volta das 22 horas, a Lua fazendo conjunção com Quiron. Quiron, que é a nossa ferida, né? Quiron que fala sobre feridas, Quiron é o nosso arquétipo do curador também. Lembrando que é muito interessante esse arquétipo porque é o arquétipo do curador ferido. Ou seja, também isso evoca uma coisa que dentro do xamanismo se fala muito, né? Desde a antiguidade. Nós temos dentro de nós a nossa cura. Então, grandes médicos, né, principalmente da antiguidade, sabiam disso, falavam sobre isso, que não fui eu que te curei. Né? O médico ele fala, eu te trouxe instrumentos, ferramentas. Quem te curou foi o seu organismo. É o seu próprio curador interno. Esse é um arquétipo que existe dentro de cada um de nós
é simbolizado na astrologia por Quiron, e como ele fala sobre feridas, né, o curador ferido, nesses momentos de Quiron pode ser muito interessante, porque ele pode, né, quando a gente tem aí, lembrando que isso é para todo mundo, no seu mapa natal, pode ter alguma coisa específica e personalizada para você, né, então lembre-se disso. Mas esse contato de Lua com Quiron pode trazer, pode evocar feridas do passado, lembrando que a Lua representa passado, infância, família, ancestrais, pode evocar feridas nesse sentido, feridas emocionais, nesse momento, né, a Lua é extremamente emocional, mas também pode tocar o nosso aspecto curador. Então é muito interessante porque às vezes a pessoa pode nem ter tantas feridas ou ela já ter trabalhado algumas feridas e o contato com Quiron passa a ser principalmente nesse sentido da sabedoria, nesse sentido do curador. Porque o Quiron ele não era só ferido, né? Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Ele era ferido, ele tinha ferida na perna, né, que era a grande dor dele, mas ele também era um grande sábio, ele também era um grande professor. Então tudo isso vive aí na gente, a gente tem esse arquétipo do curador. Então, acontecendo por volta das 22 horas no dia de hoje, a Lua em conjunção com Quiron, vale muito a pena você fazer a sua conexão e de repente solicitar o seu eu superior, solicitar o universo que te coloque em contato com o seu curador, com o seu aspecto curador, com o seu professor interno, aquele professor que pode ensinar para você mesmo, né, dentro de você, você receber ensinamentos, ou por que não, como a gente falou muito aqui das questões de ajuda, né, mútua, um ajuda o outro, às vezes o seu curador pode, o seu professor pode ensinar coisas para outras pessoas. Então, lembre-se, todos nós temos alguma sabedoria. Todos nós temos experiências, sejam elas dessa vida ou de vidas passadas, para quem vive, né, com essa filosofia, para quem acredita. Eu particularmente acredito, obviamente, até porque o mapa astral, o mapa kármico, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre questões de vidas passadas. Então todos nós temos esse professor dentro da gente que pode trazer lições para outras pessoas, novamente, seja dessa vida ou seja de outras vidas. Às vezes a pessoa ela tem um conhecimento ali que ela nem sabe de onde veio, mas está ali, intuitivo para ela. É algo bem interessante. E falando em feridas, já que Quiron também evoca feridas, a gente tem ainda também muito forte hoje aquele aspecto que eu falei no áudio de ontem da Lua Cheia, que é o Mercúrio em quadratura com Plutão. Então podemos sim ter contatos aí com o nosso submundo, com o nosso inconsciente e com a nossa capacidade de regeneração. Vale a pena trabalhar isso. E esse aspecto é muito interessante porque está acontecendo junto com o trígono com Júpiter, ou seja, é como se a gente, olha só que analogia interessante, olha como é interessante também conhecer a mitologia. Galera, mitologia é algo maravilhoso. Quem está no curso de astrologia, claro que a gente fala sobre mitologia, mas depois, mais para frente, eu quero inclusive fazer um módulo específico, um curso específico, só trazendo a coisa da mitologia, aprofundando nisso, né? Mas, assim, algumas pessoas aqui podem conhecer, porque ele é muito conhecido, o famoso Thiago Nigro, o Primo Rico, ele fez aí, né, tá fazendo todo um esquema de curso, enfim, de lives, acho que acabou já, ele está vendendo o curso dele agora, baseado na mitologia nórdica. E ele chamou o Clóvis de Barros Filho, que é um grande filósofo brasileiro, né? Acho que muita gente também conhece ele, para eles discutirem no podcast a questão da mitologia, né? Então, o Primo Rico e a equipe dele trazendo a questão da mitologia nórdica, falando, e foi muito interessante porque foi justamente no momento que eu tinha acabado de terminar de ler o livro do Neil Gaiman, do Mitologia Nórdica, inclusive postei no meu Instagram, e novamente me acompanha lá no Instagram, @astrologiatantra, para você poder ir vendo, inclusive os livros que eu estou lendo. Eu sei que muita gente, eu amo livro, eu estou sempre comprando livro, enfim, eu sou uma coisa, eu gosto muito do conhecimento, né? Então muitas pessoas ficam ali só vendo o que eu posto de livro para de repente ter dicas, aí ela anota, faz ali a anotação dela e vai buscar o livro também. E claro, né, eu vou querer postar um livro que eu achei legal, se for um livro que eu não gostei muito, talvez eu nem poste, né? Mas geralmente, para eu comprar um livro, eu pesquiso sobre ele, pesquiso sobre o autor, para saber, né, se é um livro que vale a pena ou não. Que afinal é tanto livro que de repente tem livro que às vezes realmente você pega e você fala, pô, não valeu a pena. Então já tem um passo a mais de curadoria, e isso é importante. Então esse é um ponto que é legal. A mitologia ela ensina muito. E eu ia falar disso por quê? Porque imagina que nesse momento, né, da Lua fazendo contato, Mercúrio, na verdade, fazendo contato desafiador com Plutão e um aspecto positivo, né, benéfico com Júpiter, é como se Mercúrio, o deus Hermés, né, que realmente ele tinha inclusive a permissão de entrar no Hades, que é o submundo, fosse ali ter uma conversa difícil com Plutão, o senhor do submundo, mas ele está aí com todo o apoio de Zeus.
Olha que interessante quando você para pensar e para quem conhece mitologia, começa a formar questões na sua cabeça, né? Então imagina que o deus alado, Hermés, ele está lá, ele desceu lá no submundo para ter uma conversa desafiadora, difícil, né? Para ter uma treta ali mesmo com Hades, que é o Plutão, e ele foi, né? Mas ele está com todo o apoio, ele tem ali um grande apoiador dele, que é nada menos que Zeus, que é Júpiter. Ou seja, significa que se a gente fazer traduzir aqui para o plano astrológico e da nossa mente, é como se a nossa mente pudesse agora ter contato, fosse ter contato com dores, com medos e com traumas, principalmente falando aí desse momento onde temos Lua em conjunção com Quirón e a quadratura de Mercúrio com Plutão, acontecendo à noite, na madrugada, onde nossos sonhos podem trazer isso para a gente, mas ao mesmo tempo a gente tem aí uma grande ajudinha de fé, de otimismo, que é o Júpiter. Olha que interessante. Bom, uma dica de cristal para hoje também, para quem quiser, dica para quem quiser produzir, né, para quem quiser ter aí a sua produtividade e quiser as dicas naturais que eu sempre dou. Por exemplo, uma sodalita, que é um cristal que trabalha muito aí nosso terceiro olho, trabalha a nossa concentração, é uma das pedras que eu mais indico para quem precisa trabalhar o elemento ar no seu mapa. Então, quando eu faço o mapa astral de alguém, eu sempre olho lá o equilíbrio dos elementos, e aí eu pergunto para a pessoa, eu vou descrevendo quais são os atributos dos elementos, eu pergunto para a pessoa como está na vida dela, porque talvez, pode ser que ela já tenha trabalhado um certo desequilíbrio. Mas a maioria das vezes eu vejo que a pessoa não trabalhou. Eu falo do desafio, né, que aquela falta de elemento ou aquele desequilíbrio poderia trazer na vida, e ela fala, é isso mesmo que acontece comigo. E aí eu dou a dica para ela, você pode usar esse cristal, você pode usar esse óleo essencial, você pode fazer essa prática. Coisas que eu falo aqui para vocês também, só que obviamente no atendimento é direcionado ali na hora para a pessoa, inclusive olhando o mapa dela. Mas eu tenho certeza que inclusive muitas pessoas me falam, né, que me ouvem aqui com papel e caneta, tem um caderninho aí já meio que junto aí para o podcast, para os lives, né, quando eu fazia live, e vai anotando tudo. Ou seja, você vai recebendo aí uma coletânea de dicas que você pode aplicar na sua vida a qualquer momento. Então a sodalita é muito interessante e claro que em óleo essencial a gente pode trazer ou você usar junto, ou você escolher um ou outro, claro, né? Mas uma duplinha muito famosa nos óleos essenciais, inclusive 2 óleos essenciais muito acessíveis, que é o óleo essencial de hortelã-pimenta ou o óleo essencial de alecrim. Então são 2 plantas que, inclusive, se você é como eu, ama plantas, aqui eu tenho hortelã e aqui eu tenho alecrim também. Em planta, né? O pezinho plantado ali. Mas eu também tenho óleo essencial que ele é concentrado, que ele é para utilizar aqui no dia a dia. Mas você pode ter aí o seu óleo essencial de hortelã ou o óleo essencial de alecrim para poder também ajudar nesse trabalho da tarde, né? Pegar essa potência da conexão de Saturno, né, que vai ajudar a gente a ter disciplina, ordem e fazer acontecer, fazer o seu trabalho render. E além disso, lembra que eu falei, o próprio perfume, porque o óleo essencial ele traz um cheiro, ele traz um perfume, já é uma forma maravilhosa também por si de trabalhar o elemento ar. Galera, é isso. Eu achei que ia ser um vídeo, eu achei que ia ser um vídeo de 5 minutos no máximo, mas estamos aí falando há 23 minutos. Novamente, eu espero que vocês gostem aí. Fica a dica para quem ouve aí também no podcast, dá para você aumentar um pouco a velocidade, né? Então você pode colocar em 2x, colocar em 1,5x, de repente para você ouvir num tempo menor. Enfim, né? Eu sei que às vezes tem muito conteúdo e tem pessoas que não têm tanto tempo aí disponível, mas aliás, uma coisa que já é maravilhosa do podcast é justamente não prender a gente a nada, né? Porque quando a gente está falando de vídeos, geralmente você tem que ficar, né, ali assistindo o vídeo, você tem que deixar a tela aberta, você gasta mais, né, dados de internet, ou enfim. Agora, quando é podcast, ele já é totalmente preparado para você poder fazer o download daquele áudio e ouvir enquanto você está caminhando, enquanto está fazendo exercício, enquanto está lavando louça, enquanto está fazendo qualquer coisa que não exija tanto da sua atenção. Você pode estar ali compartilhando aquele momento com o podcast. Então isso é muito legal porque o podcast em si já é uma grande forma da gente poder ter uma produtividade, né? Aproveitar melhor o nosso tempo. Aliás, eu peço para vocês, se você gosta desse conteúdo, me ajuda aí a divulgar. Né? Manda para grupos no Facebook. Eu sei que tem muitos grupos que tem aí grupos de astrologia. E eu até poderia postar, mas geralmente o pessoal não gosta muito que você se divulga num grupo, né? Então eu fico quietinho. Mas se você está ali, você está colocando um podcast de outra pessoa, eu acho que não teria problema nenhum. Então quem quiser, inclusive, ajudar mesmo, colocar nos grupos de Facebook,
mandar para grupos de WhatsApp que você participa e que gostam desse tema, ou simplesmente fazer o seu compartilhamento ali no stories do Instagram e ir marcando lá, trazendo, mostrando para as pessoas que existe essa possibilidade do podcast. Pode ter certeza que eu agradeço muito a todo mundo que faz isso, porque ajuda esse projeto a crescer. Novamente, eu gostaria muito de me dedicar mais e mais tempo a tudo isso. E claro que quanto mais gente vendo, quanto mais vai crescendo, mais eu vou colocando energia aqui. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Tenha uma ótima terça-feira. Namastê, Harion.